Calorosas saudações e em homenagem à Climáximo estou aqui de polo vermelho, não é? Parece que eles me mandaram tinta para cima porque desta vez mandaram tinta vermelha para cima da EDP. Felizmente ninguém tem que mandar tinta para colocar like neste vídeo e subscrever aqui o segundo canal para chegarmos aos 40 mil subscritores e já sabem, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e no primeiro as t-shirts da Cultivem-se. Ora, se formos a ver aqui, eu vou-vos mostrar as principais imagens do que aconteceu hoje do ataque da Climáximo à EDP. Já começa a ser ridículo. A Climáximo atacou os campos de golfe em Oeiras, o que é surreal. E eles próprios publicam isto como se estivessem a fazer a melhor coisa do mundo e super orgulhosos. Como podem ver, Climáximo PT, é a página de Instagram deles, pintámos a frase fechar centrais de gás na ponte do Museu Mate, que é ali na zona de Alcântara, Belém, mais ou menos, e não sei se conseguem ver, mas está ali escrito fechar centrais de gás. Sabem o que é que eu acho interessante? Eu até acredito que muitos deles, ou não digo muitos, mas alguns deles têm ar de que não devem assim muito tempo perdido aos banhos. Mas de certeza que há alguns que dizem que querem fechar as centrais de gás, mas depois chegam a casa e fazem o quê? Vão tomar um banhinho de água quente, não é? Portanto, esta malta não tem efetivamente noção daquilo que está a dizer. Já para não falar do facto que, quando pintam e vandalizam estas obras, não é? Obras públicas, as pontes, os museus, seja o que for, é preciso gastar recursos ambientais e químicos, muitas das vezes, para tirar a tinta dali. Eu não sei se eles têm noção. Esse é o primeiro ponto e, no mínimo, ridículo. Depois, atenção que isto não fica por aqui, ainda mandaram esta tinta, isto foi na ponte do Museu do Mate e não sei o que isto, depois mandaram mesmo ao edifício da EDP e disseram e atirámos tinta à sede da EDP, num protesto contra os ataques mortíferos desta empresa. É assim, quando eu ouço ataques mortíferos, eu por acaso não tenho a impressão que a EDP anda a fazer choques elétricos propositados. Não tenho, pode ter muitos defeitos e até nós poderíamos discutir impacto ambiental e poderíamos fazê-lo. Mas não me parece que isto seja a melhor forma, não é? E daí a dizermos mortíferos ataques mortíferos, esta malta tem noção do que é um ataque mortífero. E depois admiram-se que a narrativa, porque eles são anticapitalistas, eles afirmam-se mesmo anticapitalistas, e depois ficam muito surpreendidos quando a malta diz esta malta não deve ser levada a sério, porque depois a conversa é sempre a mesma, do PCP, dos grandes grupos económicos, e poder. É que nem as crianças, algumas fazem, mas nem a grande parte das crianças que existe neste mundo, quando quer reivindicar alguma coisa, se comporta assim. A pintar pontes e a vandalizar pontes e a atirar tinta contra as janelas de empresas em Portugal. Lamento, há melhores formas de fazer isto. Mas ainda há mais, não se preocupem que ainda há mais. Como podem ver, eles depois aqui ainda colocam, denunciamos as práticas de greenwashing e as mentiras da EDP ao proclamarem-se verdes. A apoderação de espaços culturais e desportivos e a publicidade não apaga a realidade. A EDP fechou a central a carvão sem garantir as condições de justiça de trabalho para os trabalhadores, ao mesmo tempo que bloqueou uma real transição energética. Só um pormenor, não é? É que se vocês pretendem fechar indústrias, unidades industriais, fábricas, empresas à bruta, à força, é impossível que haja uma reestruturação das condições salariais dignas para os trabalhadores. E em alguns casos, em pequenas e médias empresas, para os próprios empresários. Eu espero que tenham noção disso. Portanto, se exigem o encerramento de fábricas a carvão ou de energia, seja o que for, tenham em atenção que se forçam isso do dia para a noite, estão a criar um desequilíbrio empresarial, que em termos macroeconómicos poderia ser um desequilíbrio de mercado, que em nome técnico ou de linguagem mais corrente se chama crise. Portanto, estão a criar uma crise empresarial, de um ponto específico, no caso dessa mesma central. Eu acho que não é assim tão complicado de compreender. E depois, ainda colocam aqui, esta empresa é responsável por estarmos presos à utilização de gás natural. Na verdade, não é propriamente a empresa. Nós podemos efetivamente ter uma discussão sobre isso, mas a dependência geral a nível daquilo que é o custo de produção de muito tipo de energia obriga a que as pessoas ainda estejam em larga escala dependentes disso, até porque a energia limpa, se assim quiserem nomenclar em muitos âmbitos, é mais dispendiosa e mais cara do que, por exemplo, as energias de combustíveis fósseis, e por isso é que os países em desenvolvimento, os mais pobres, com menos nível de IDH, consomem isso, porque é mais barato, não têm a capacidade financeira de se preocupar com questões ambientais. Poderia ser melhor? Podia, mas é a realidade que temos e há que aceitar isso, e parece-me que, enfim, vivem fechados numa bolha e não compreendem a realidade atual. Depois ainda colocam aqui, é preciso
que todos deixemos de consentir com a guerra que as empresas e os governos declaram contra as pessoas e o planeta. Portanto, reparem, é um movimento, não sei, eu diria mesmo anarquista, não é? No sentido em que há a declaração de guerra contra aquilo que são agentes de influência e de poder a nível empresarial, nos privados, e a nível estatal, no público, não é? Portanto, eu gostava de perceber qual é que era a alternativa, ou seja, apresentam-se como antagonistas à questão do setor privado, também do setor público, mas qual é que seria a solução concreta, de forma estruturada, a curto, médio e longo prazo, tendo em conta que isto nos afeta a todos, desde a classe mais baixa à classe mais alta? Qual é a alternativa? É que já tivemos vários acontecimentos disto. Bloquearam a segunda circular, bloquearam pontes, vandalizaram museus, atiraram tinta no meio de um debate televisivo para as eleições legislativas, atiraram bolas de tinta vermelha agora para as janelas da EDP, e no meio disto tudo as pessoas ainda não ouviram uma ideia por parte desta malta. Ainda não ouviram nada, ainda não perceberam o que é que se está a passar. E depois ainda dizem, estas são as empresas com planos assassinos que têm de ser tratadas como tal e travadas. É assim, eu não sou especialista a nível jurídico, tenho outras especializações do ponto de vista académico. Não sendo bem um especialista em termos jurídicos, mas eu acredito que chamar uma empresa de eletricidade uma empresa assassina, epá, como é que eu ia dizer isto? Podemos estar a ocorrer num crime de difamação, não é? Ou injúria ao bom nome. Digo eu, não sei, não sou advogado de defesa da EDP nem de outras empresas relacionadas com o ramo energético, mas não me parece muito complicado. É que uma coisa é dizer que estão a prejudicar a saúde ambiental, e aí é uma coisa. Outra coisa é andar a dizer que eles são assassinos. É que, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Portanto, é uma coisa impressionante. E depois, para rematar isto tudo, para terem noção, chegamos aqui ao post. E a descrição deles ainda é o mais... Porque dizem isto com orgulho, como se estivessem a solucionar ou a resolver alguma coisa, quando na verdade não estão. Esta manhã pintámos a ponte do Museu Mate e a sede da EDP num protesto contra os ataques mortíferos desta empresa. A apoderação dos espaços culturais e desportivos e a publicidade não apaga a realidade. A EDP fechou a central a carvão sem garantir as condições de justiça e trabalho para os trabalhadores, ao mesmo tempo que bloqueou uma transição energética ao prendermos em gás natural. Não sei se eles por acaso iam colocar aqui a questão da Rússia ou não, mas o que em termos de geopolítica seria um erro, até porque Portugal compra maioritariamente o seu gás, não à Rússia, mas à Nigéria. Só que é uma parte, achei interessante. Depois eles ainda continuam: todas as mortes provocadas por utilizarmos gás para produzir eletricidade durante mais de 20 anos estão nas mãos da EDP. Isto, se fosse verdade, ou seja, se vamos assumir que há, não é, hipoteticamente falando, estes falecimentos, tecnicamente não seria só da EDP, porque há mais empresas no ramo energético em Portugal desde que houve a privatização. Portanto, além de não ser verdade, pelo ponto de vista ético e moral, de acusarmos os outros de andarem a matar pessoas, quando provar isso em termos de correlação direta é muito complicado e dará consequências difamatórias a tribunal. Além do mais, há mais empresas, não é? Portanto, está errado de um ponto de vista prático e de um ponto de vista ético. Continuando com isto, depois dizem, eles continuam a escolher conscientemente não encerrar imediatamente as centrais, que não se dá um ato de violência extrema, premeditado e coordenado entre os governos e as empresas. A verdade é que os governos e as empresas terão sempre que estar em articulação uns com os outros, porque na dinâmica do poder o Estado é um agente interessado e as empresas são um agente interessado também. Portanto, é obrigatório que esses agentes de poder se intercalem, um com o outro. É perfeitamente normal e isso vai acontecer, da mesma forma como a Climáximo é um agente de produção de narrativa pública e está a tentar envolver-se mediaticamente com as empresas e com o Estado, não é? Portanto, faz parte, é assim que tem que existir. Não consentimos com a guerra contra as pessoas, sabemos que temos e conseguimos parar esta guerra. Pois, não sei como, não é? Não sei como. Eu, por acaso, não sei se já falaram com o Ministério da Defesa, mas se chegarem lá ali, pá, não sei, ao Sr. Presidente, à Ministra da Defesa, dizendo assim, pá, não temos tanques, não temos Kalashnikovs, não temos nada disso, mas temos aqui uma bela de uma tinta Robilac, só para conseguirmos pintar as paredes à malta que quiser invadir a Olivença. Se calhar dá uma piada, ela ri-se e não sei o que mais, mas de resto é só fazer figura de bimbo. Peço imensa desculpa. É necessário encerrar as centrais de produção de eletricidade através de gás fóssil ainda este ano.
com a adaptação da rede elétrica a um máximo, um mix energético renovável que permita 100% de eletricidade produzida através de energia renovável em Portugal, sem deixar os trabalhadores para trás. Sabe mais no nosso plano disponível no site. E, portanto, é isto, produzido pela Climaxim, vou só pôr aqui, e é curioso porque Portugal até é dos países do mundo com a maior quantidade percentual de energia renovável produzida, ou seja, em termos percentuais, grande parte da nossa energia até já é produzida por energias renováveis, quer pelas eólicas, quer pelas barragens, algumas delas até construídas na altura do Sócrates, não é? Enfim, mas é verdade. Portanto, o caminho é gradual, isto não é um sprint, aliás, exatamente, não é um sprint, é uma maratona, e não me parece assim tão complicado de compreender. Mas enfim, meus amigos, vamos ficar por aqui. Muito obrigado por terem estado aqui. Muito obrigado. Metam like, subscrevam e partilhem. Código Sousa10 para utilizarem na Prozis, já sabem. No segundo link da descrição. O primeiro link é para as t-shirts da Cultivem-se. Podem ir lá ver, estão quase a escutar. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.